16, 17 e 18. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, esta noite já trouxemos, ó Pai, o nosso melhor, do nosso louvor, da nossa adoração para Ti, ó Pai, porque só Tu, Senhor, é digno de tal adoração, ó Pai, de todo louvor, de toda exaltação, ó Pai. Só Tu é digno, Senhor, dessas pessoas rendidas aos Teus pés nesse momento, Pai. Eterno e poderoso Deus, agora, Senhor, me coloco na Tua presença, Pai, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, porque nós precisamos esta noite ser alimentados, ó Pai, pela Tua palavra, pelo maná que vai descer do alto céus, ó Pai. Oh, eterno e poderoso Deus, que os Teus filhos venham sair desta noite aqui alimentados, que os Teus filhos venham compreender o propósito desta noite, ó Pai, que Seus filhos venham sair daqui renovados, ó Pai, que Seu Espírito desça sobre este lugar e trabalhe livremente em cada coração. Oh, eterno e poderoso Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós viemos do pó, Senhor, que somos barro em Tuas mãos, e o lugar mais alto que podemos chegar é junto da planta dos Teus pés. Oh, abençoa, Senhor, este culto, ó Pai, que cadeias sejam quebradas, ó Pai, que os Teus filhos venham ouvir a resposta ao qual vieram buscar, ó Pai, porque Tu é um Deus de resposta, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, corta para os dois lados, ó Pai. Assim, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai, por essa rica oportunidade, Senhor. Os irmãos podem se assentar, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Seu nome, Pai. No versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo está falando o que aqui nesse momento? Por isso não desfalecemos. Quando a palavra do Senhor nos diz para não desfalecermos, significa que não devemos desanimar mediante as lutas, mediante as provas, que não devemos abaixar a nossa cabeça, quando nós devemos estar com a cabeça levantada, porque quem te levantou foi o Senhor dos senhores, o Senhor de todos os exércitos, e Ele te levanta e te exalta pela cabeça e não por cauda. Oh, eterno e poderoso Deus, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. A Bíblia Sagrada nos diz que nós precisamos, que nós necessitamos ter um renovo diário, todos os dias, porque todos os dias vêm as lutas, todos os dias vêm as adversidades, todos os dias passamos por temporais, provações, então o nosso renovo tem que ser diário também. Eu pergunto nesse momento para a igreja: como que nós fazemos para ser renovados diariamente? Como pode ser feito para sermos renovados? A minha esposa hoje cooperou, e não era ela que ia cooperar, ela nem sabia que ia cooperar. Eu estava buscando uma palavra em casa,
durante ali a madrugada, conversando com Deus, estudando a Bíblia. Pela manhã ela foi trabalhar, ela nem sabia o que eu ia pregar. Ela nem sabia qual palavra que seria pregada. Mas durante o louvor ela ministrava que hoje seria uma noite de renovo. Seria uma noite de renovo. Porque muitos dos irmãos estão cansados, abatidos pela prova. E necessitam ser renovados em nome do Senhor Jesus. Necessitam ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Então durante o louvor, já existia ali uma sintonia com o Senhor Jesus Cristo, com os reis dos reis, com o céu e a terra. Porque durante o louvor já estava falando na mesma linguagem ao qual eu iria trazer a mensagem. Sobre renovo espiritual, sobre um renovo interior e não exterior. Como nós nos renovamos? Conseguimos um renovo diário ali quando estamos nos colocando na presença do Senhor. Quando ouvimos e praticamos a palavra do Senhor. Congregando dessa forma que aqui estamos nesse templo, nessa casa de oração. Em comunhão uns com os outros. A partir do momento que buscamos, que oramos, que nos doamos, automaticamente seremos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Jeremias, o profeta chorão, a palavra do Senhor, no capítulo 29, de versículo 31, diz da seguinte maneira: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Isaías a palavra nos diz, 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Baseado nesses versículos eu começo a ver que tem que haver uma busca da nossa parte. Tem que haver uma busca da nossa parte. Mas não é uma busca de qualquer forma, uma busca de qualquer jeito, porque a palavra do Senhor tem nos ensinado a todo momento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não pode apenas vir para o templo de Deus, você não pode apenas vir buscar a presença do Senhor porque a sua mãe vem, porque o seu amigo está vindo na igreja, para mostrar para o bispo, para o presbítero que você está presente no culto. Não, você não tem que mostrar nada para o homem, mas você tem que mostrar para os reis dos reis, o Senhor de todos os exércitos e de toda a nação, que você está aqui, que você renunciou à sua casa, que você renunciou à sua cama, que você renunciou um momento ali dentro do seu lar, para vir buscar e contemplar a face do Senhor. Então seremos renovados, meus amados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então a palavra do Senhor nos diz que vai chegar um momento, vai chegar um período, que muitos vão tentar buscar a face do Senhor, mas já não vai dar mais tempo, porque muitos vão procurar, e a presença do Senhor não vai estar mais por perto. Oh, eterno e poderoso Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que haverá um grande dia, ao qual Deus descerá do céu para buscar a tua igreja, a tua noiva. E fala que os mortos se levantarão, e os que ainda aqui estiver serão sacados da terra, serão sugados desta terra à força num piscar de olhos. Então vamos buscar o Senhor e as coisas do céu, as coisas da parte de Deus, enquanto nós não podemos achar. Oh, eterno e poderoso Deus, e quando estivermos ali subindo para os céus, a palavra do Senhor nos diz que receberemos um corpo glorificado, porque isso daqui é matéria e nada vale, porque isso daqui para o pó retornará. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que receberemos um corpo glorificado em nome do Senhor Jesus. Quem acredita, dá um glória a Deus, porque nós estamos aqui, nossa geração é para adorar. Oh, eterno e poderoso Deus, porque hoje nós vivemos num período de graça. O período de graça é um presente que nós ganhamos, que a palavra graça significa um presente merecido.
porque nós nada fizemos para estar vivendo nesse período de graça. Mas teve um que pagou um preço muito alto na cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue por mim e por ti, para que hoje nós tivéssemos sido presenteados de estar vivendo no período de graça aqui hoje. Oh, glórias a Deus. Necessitamos, meus amados, de uma busca, de além de ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor Jesus. Oh, eterno e poderoso Deus. No livro de Mateus, de capítulo 7, versículo 24, a palavra no Senhor nos diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é visto como homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Onde nos dias de hoje nós temos edificado a nossa casa? Quando a palavra do Senhor nos diz que aquele que edificou a sua casa, que está ali guardando os mandamentos, a palavra do Senhor Jesus, e está praticando, não somente deixado guardado, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus fala para nós que esse é conhecido, é comparado como um homem prudente. Um homem prudente significa que ele estava atento quando ele construiu ali a casa sobre a rocha, que ele foi esperto, prevenido, precavido, cuidadoso, sábio. Mas do mesmo modo que a palavra do Senhor aqui mostra, no versículo 25, fala que mesmo com a casa ali alicerceada na rocha, construída sobre a rocha, a palavra do Senhor nos diz que, e desceu a chuva forte, e correram os rios com força, e assopraram os ventos em meio à tempestade, e combateram sobre aquela casa, e nada caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A minha casa e a tua casa, em nome do Senhor Jesus, tem que ser edificada sobre a rocha. Quando a palavra do Senhor nos diz casa, ela está falando da minha vida e da sua vida, meu amado. Quando a palavra do Senhor nos diz que se refere que a casa foi construída sobre a rocha, ela quer dizer que a minha vida e a sua vida tem que ser construída nos pés do Altíssimo, porque a rocha firme significa o Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra do Senhor nos diz que a ação do tempo ali, que a chuva, que os rios e que os ventos sopraram e partiram para cima daquela casa, significa que sobre a minha vida e sobre a tua vida iria vir aflições, iria vir angústias, iria vir provações, mas desde o momento que nós estamos com a nossa casa, com a nossa vida edificada ali nos pés do Senhor Altíssimo, pode ventar, pode soprar, pode vir provação, pode vir seta maligna, o choro pode durar uma noite inteira, mas a vitória vai vencer pela manhã, porque nós estamos alicerciados ali nos pés do Altíssimo. Glórias a Deus. E a Bíblia ali no versículo 26 também traz a comparação daquele homem que, ao invés de construir a casa dele sobre a rocha, ele edificou sobre a areia. Oh, eterno e poderoso Deus, aquele que apenas ouve e não cumpre os mandamentos, aquele que ouve a palavra, vem para a igreja, aprende da palavra do Senhor, mas não cumpre, não aprende, não pratica. A Bíblia Sagrada compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia e caiu a casa. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que este homem insensato, ele construiu a casa sobre areia, a palavra do Senhor chama ele de insensato, que é aquele que está sem juízo, que não está mais no seu estado normal, que está doido, que está delirante, onde já se viu construir a casa sobre areia. E a palavra do Senhor nos diz que sopraram os ventos, que vieram os rios, que vieram as chuvas, e aquela casa caiu. Muitos irmãos, muitas das pessoas
começam a entrar em conflito. Quando a palavra do Senhor nos diz para buscarmos as coisas espirituais, as coisas do céu, começa a entrar em conflito. Será que existe? Será que não existe? Oh, eterno e poderoso Deus, pode ter certeza que existe sim, meu amado. Voltando ao texto no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então a Bíblia Sagrada aqui agora está nos falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então a palavra do Senhor está nos falando aqui neste momento que passaríamos por aflições, mas está falando que são uma leve e momentânea tribulação. Não importa o que você tem passado aqui nesta terra, não importa qual é a dimensão do seu problema que tem te incomodado, porque a palavra do Senhor nos diz que é uma leve e momentânea tribulação. Quando fala que é momentânea, significa que é passageira. E quando fala que é leve, é porque quando ela é comparada com o que nós vamos ganhar, com o que nós vamos vivenciar, do que nós vamos receber, produz para nós um peso eterno de glória. Porque o que espera nós lá no alto céus não pode ser comparado com as nossas dificuldades, com as nossas adversidades. Porque se você não está empregado, é isso daqui. Quando você se compara, quando nós deparamos lá em cima no alto céus, com ruas de ouro, com muros com pedras preciosas, onde nós receberemos um corpo glorificado, onde nós podemos contemplar a face do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus cara a cara, tete a tete. Então nada dos nossos sofrimentos se compara ao que vamos receber um dia. E Deus vai suprir a tua necessidade, vai te dar força, sabedoria, entendimento para que você venha passar por as suas dificuldades. Pode ter pessoas que nesta noite estão aqui arrebentadas pelo mundo lá fora. Muitas pessoas podem estar aqui, quantas vezes já pensou em desistir, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais louvar, não vou mais pregar, não vou mais cantar. Mas Deus essa noite vai descer um renovo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até o final desse culto você vai ser renovado tuas forças. Por quanto tempo você não tem falado em línguas estranhas? Por quanto tempo você não tem sentido a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo? Por quanto tempo você não tem ouvido a voz do Senhor Jesus? Por quanto tempo o Espírito Santo de Deus não tem usado a sua vida para abençoar? Não tem usado a sua vida para profetizar? Há quanto tempo você não tem sido usado por o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus? Glórias a Deus. A partir do momento que você é renovado, você se torna luz, você se torna sal nesta terra, e as coisas ali que estavam sem gosto, como você é sal, você começa a dar sentido nas coisas quando o Espírito Santo começa a te usar. Sabe por que muitas pessoas não conseguem conversar com você olhando na menina dos seus olhos? Porque você está resplandecendo a face do Senhor Jesus. Porque você é luz nesta terra e não combina com escuridão. Porque você começa a incomodar aquele que não está em Cristo, que está com a sua casa edificada na areia. Você começa a trazer um certo incômodo. Porque a partir do momento que você é renovado diariamente, você se torna luz nesta terra. As pessoas olham para ti e falam: olha lá, o abençoado vai lá. Como que é servir esse Deus? Como que é lá na sua igreja? Como que funciona as coisas? Mas você me conta tantas coisas, tanto testemunho. Será que Deus faz tudo isso na sua vida mesmo? Oh, glórias a Deus. No livro de 2 Coríntios, de capítulo 12, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz
que o apóstolo Paulo estava sendo perseguido ali pela fúria de Satanás. Que o apóstolo Paulo estava sendo perseguido e já não estava aguentando mais. A palavra do Senhor nos diz que Paulo já não estava aguentando e começou a clamar ao Senhor: Senhor, eu já não estou aguentando mais essas aflições. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Paulo clamou 3 vezes ao Senhor: eu já não estou aguentando mais esse sufoco. Pela segunda vez: Senhor, tira de perto de mim, tira toda a fúria de Satanás. A Bíblia Sagrada nos diz que eram espinhos que entravam sobre a carne de Paulo e o incomodavam muito. Tamanha era a dor que Paulo pediu pela 3ª vez: Senhor, tira de mim, tira de perto de mim. Eu já não aguento mais tanta luta, já não aguento mais tanta perseguição. E Deus não tirou ele daquele momento na prova, porque Deus não tira eu e você, só que Ele nos dá condições de passar por ela. Oh, eterno e poderoso Deus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse da segunda maneira: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está no vale, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está na dificuldade. Sabe por quê? Porque quando estamos na dificuldade, porque quando estamos ali no estreito, passando pelo vale, é quando nós se aproximamos ainda mais de Jesus Cristo, é quando nós buscamos ainda mais pela face do nosso Deus, é quando nós buscamos ainda mais a presença do Espírito Santo para a nossa vida. E no versículo 10 a palavra do Senhor nos diz que Paulo começou ali a sentir prazer nas fraquezas. Olha que coisa louca, que Paulo começou a sentir prazer nas injúrias, nas necessidades dele, nas perseguições. Ele estava sendo perseguido, estava sentindo prazer. Ele estava passando prova e luta, estava sentindo prazer, porque ele entendeu aquele mistério que Deus teria com ele, porque ele entendeu o mistério, o propósito que Deus teria com ele. A Bíblia Sagrada nos diz que ele passava por angústias e sentia prazer por amor de Cristo. Então Paulo disse da seguinte maneira: quando estou fraco, forte eu estou. Glórias a Deus. Tem um louvor que assim: quando penso que estou fraco, forte eu estou. É dessa maneira, meus amados. Quanto mais fraco você está, quanto mais arrebentado você está, quando você pensa que a tua família não tem jeito, quando você pensa que os teus filhos não vão vir para a presença do Senhor, quando você pensa que teu marido não vai ser salvo, Deus dá legalidade esta noite para falar que é possível sim. Sabe por quê? Porque é no momento da sua fraqueza que Deus te renova as suas forças e que você consegue vencer o mal em nome do Senhor Jesus. É no momento de fraqueza que Deus olha para ti. Opa, peraí, vou aperfeiçoar o meu poder sobre a vida daquele ali, que aquele ali já não está aguentando mais. Ó Senhor, sem ti não somos nada, Pai. E tu, Senhor, sem nós é Deus do mesmo jeito. Então nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu refrigério, Pai. Nós precisamos, Senhor, da tua presença, Senhor. É muito lindo, é muito forte. A partir do momento que somos renovados e nos tornamos luz nesta terra, aonde você passa, tem que propagar a chama do Espírito Santo de Deus, tem que propagar, tem que acender, tem que clarear. As pessoas têm que estar ao seu redor e têm que sentir a presença do Senhor Jesus. As pessoas têm que ir na sua casa e têm que se sentir bem e não ter vontade de ir embora. As pessoas têm que olhar para ti, para as tuas atitudes e querer: eu quero servir o Deus ao qual Ele serve também. Nós fizemos uma viagem para a Bahia. A minha esposa já contou uma parte do testemunho. E quando nós somos luz, nós temos que levar luz.
E o pai dela estava muito enfermo, muito adoentado, muito debilitado em cima de uma cama. E ela foi primeiro e eu fiquei aqui para resolver as nossas coisas, porque não sabíamos quanto tempo ela iria ficar lá. E os irmãos delas precisou retornar para as obrigações aqui. E Deus colocou no meu coração de estar indo lá ajudar ela. E lá ela estava ajudando o pai dela. Conforme ela disse aqui, quinta-feira passada, que o pai dela abandonou a família quando ela tinha 8 anos de idade. Então ela não tinha vínculo, não tinha amizade, não tinha conhecimento com o pai dela. Imagine eu como genro. Sinceramente eu não tinha ele como um sogro. Tenho um carinho, tenho um amor, porque é uma vida. Corre o sangue dele nas veias dela, é família. E Deus colocou no meu coração de estar indo para lá e o homem estava de cama. Eu agradeço pelas orações dos irmãos, que eu sei que as pessoas oraram por nós, que foi levantado o clamor. E foi de grande ajuda, porque dia após dia, Deus contemplava uma vitória nossa lá. Eu fiquei 20 dias lá, e pude ver o mistério e o mover de Deus mais uma vez, usando a minha vida ali para estar abençoando a vida do próximo. Não porque eu sou mais que ninguém, porque eu sou barro das mãos do Senhor, sou apenas uma ferramenta. Porque o dia que eu não quiser fazer, Ele vai levantar outra pessoa e vai fazer do mesmo jeito, porque a obra do Senhor Jesus, a obra de Deus não para. Então quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, apenas faça, meu amado. Um dos problemas graves é que aquele homem estava 10 dias sem ir no banheiro, sem ali fazer as necessidades dele. E já havia muitos problemas. Ele estava com a ferida na perna, ele estava debilitado pelo mal de Parkinson, ele estava com falta de ar, ele não andava, não queria comer, só ficava deitado, não tinha força para levantar, não tinha força para tomar um copo d'água. Era inteiramente dependente de nós. Ali eu vi realmente a minha função, o papel de diácono. O diácono dentro da igreja, o papel dele é ajudar, o papel dele é servir. O papel dele é fazer com que vocês se sintam bem na casa do Senhor. E ali eu fiz por amor. Eu fiz como se fosse o meu pai e a minha mãe que estivesse ali deitado naquela cama. E um dia eu estava ali fazendo um suco de laranja. Eu falei, vamos fazer um suco de laranja que vai ajudar na digestão dele. Compramos a laranja. Nós estávamos ali numa terra onde não conhecíamos ninguém, onde o calor matava nós. Mesmo chovendo durante aqueles dias, o calor é muito forte. Aí a gente estranha a alimentação, estranha o clima, estranha a água, estranha as pessoas. E eu pensei que não ia ser tão difícil, mas foi muito difícil, mas Deus deu vitória. Estava eu fazendo suco de laranja ali na cozinha. Eu falei, vamos dar o suco de laranja que vai ajudar. O irmão da Silvana sentado à mesa, a Silvana por ali, e eu comecei a louvar. Eu não sou muito bom de louvor. Às vezes eu misturo 2, 3 louvor juntos. Acho que a unção é maior ainda do que um louvor só, né? Porque eu misturo 2, 3. E ali eu comecei a louvar. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo foi tomando aquela cozinha. Rica lá brasterra, mas eu comecei a ali sentir a presença diferente do Espírito Santo de Deus. E a minha esposa já sabia que algo estava acontecendo, porque eu já estava chorando ali na presença do Senhor. Eu não estava no meu ambiente, por isso estava pisando em casca de ovos, porque lá eles adoram outros deuses, porque lá eles seguem outras doutrinas. Mas ali o Espírito Santo estava dando legalidade para que eu viesse ter ali a sabedoria de estar louvando ali, porque lá no quarto Deus já tinha preparado o coração do pai dela, porque o mover do Espírito Santo já estava naquele local, e que Deus já havia preparado ali o coração do paizinho dela, e que aquele dia já estava marcado. Eu não sabia, minha esposa não sabia, mas Deus já sabia.
E Deus colocou no meu coração: vai lá que a hora é agora, comece a louvar, a adorar e falar da minha palavra para Ele. Prega para Ele agora. Eu peguei a minha esposa, falei: eu vou ministrar ali sobre o seu pai, vou pregar sobre a vida do seu pai. Oh, eterno e poderoso Deus, e você começa a louvar alto, e não para de louvar, e foi um mistério muito grande ali. E uma das primeiras coisas que eu perguntei quando eu cheguei ali de frente com aquele homem, eu falei: tu acredita que Deus pode te livrar dessa? Você acredita, você tem fé que Deus pode te curar? E ele já ali com o coração aquebrantado na presença do Senhor, já estava chorando e ele falou: eu acredito. O Senhor aceita que eu possa orar aqui pelo Senhor e pregar da palavra do Senhor? Ele falou: pode fazer, meu filho. E ali Deus colocara no meu coração: oh, eterno e poderoso Deus. Comecei a pregar para aquele homem ali, que havia um homem enfermo há 38 anos. Ele estava preso ali, esperando o mover das águas, o agito das águas ali. Enquanto as águas eram agitadas, ele tinha que pular no tanque para ser curado. E eu estava ali pregando para aquele homem. Eu falei: no momento da dificuldade, nós só olhamos para a luta, para a dificuldade, o que é possível, o que é impossível, que não vamos conseguir, que estamos fracos. Assim como aquele homem também não enxergou que Jesus estava ali de frente com ele, porque ele estava pensando nas dificuldades. Porque quando Jesus foi até aquele homem e falou: tu queres ficação? Ele falou: Senhor, ele falou das dificuldades. Não dá tempo, porque no agito das águas eu sou paralítico, eu não consigo pular nas águas para ser curado. E só depois que ele foi curado, que Jesus falou: pegue tua cama e anda. E aquele homem se levantou e foi-se embora. Só depois ele ficou sabendo que aquele que havia curado ele era o Senhor Jesus. Então eu falei: seu Manuel, para de olhar para as dificuldades, porque nós servimos um Deus que cura, servimos um Deus que liberta, servimos um Deus que transforma, servimos um Deus que quebra a cadeia, servimos um Deus que escreve uma história nova na sua vida, esquece do seu passado e ainda te dá direito à vida eterna. Para a honra e glória do Senhor Jesus, acabou aquele movimento ali, mas a presença do Senhor estava naquele local. Porque enquanto você está louvando dentro da sua casa, cadeias são quebradas. Porque quando você está louvando dentro da sua casa, sua família é edificada. Porque se na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver louvando, oh, eterno e poderoso Deus, estiver um demônio alojado, ele bate em retirada. Porque ele queria tamanha adoração para ele, e você não está adorando ele, porque você está adorando o Senhor dos Exércitos. A presença do Senhor era real naquele lugar. Glórias a Deus. Não passou meia hora, né, Silvana? Para a honra e glória do Senhor Jesus, foi de 15 a 20 minutos. Aquele homem chamou: me ajuda, eu vou ao banheiro. Ele já tinha tentado várias vezes ir no banheiro e não conseguia. E ele foi no banheiro para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa foi uma das vitórias que nós conseguimos lá. Ele conseguiu fazer as necessidades dele. Não precisamos levar ele para o hospital para fazer qualquer outro tipo de procedimento médico, porque ele já estava muito judiado. Aí ele se deitou na cama, deu mais uns 15, 20 minutos. Ele falou: vou no banheiro de novo. E ele no banheiro e nós dando glória, porque o crente é meio doido. Sabe por quê? Porque nós alcançamos o objetivo. Sabe por quê? Porque somos luz no meio das trevas. Oh, eterno e poderoso Deus, porque quem via aquele homem pensava que ele ia partir de uma dessa para melhor. Mas em 20 dias que nós ficamos lá, aquele homem ganhou força, aquele homem levantou da cama, aquele homem começou a comer desenfreadamente, aquele homem começou a voltar ali para as atividades dele normal. E foi muito rápido 20 dias da forma que ele estava. Ele ganhou 6 quilos. Oh, eterno e poderoso Deus, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes de dormir, ele já tinha um jeito lá, que ele entrava em contato com o Senhor Jesus, ele já fazia a rezinha dele lá. E eu e a Silvana ia lá até o quarto dele, o último remédio que ele tomava era 11 horas da noite. E nós chegávamos ali no quarto e eu falava: baiano,
Vamos orar ao Senhor para nós dormir em paz? Ele falou, vamos, meu filho. E ali eu e a Silvana nos prostrava ali na presença do Senhor, de joelhos ali na cama dele. E nós falávamos, mas só que hoje vai ser diferente. Sabe por quê? Porque nós pedimos, nós oramos ao Senhor para que o Senhor viesse comer. E Deus nos deu vitória porque o Senhor comeu 4 colheres de sopa. Nós oramos e pedimos para o Senhor que o Senhor viesse se levantar e andar. E toda vez que o Senhor é colocado na beira da cama, o Senhor já levanta sozinho, sem ajuda. Com dificuldade, mas levanta. Então nós oramos a Deus para que o Senhor viesse fazer as suas necessidades, o Senhor fez. Então essa noite vai ser diferente, chega de pedir. Hoje nós vamos apenas agradecer cada degrauzinho que o Senhor subiu. Porque muitas das vezes nós só temos pedido e pouco agradecido pelo que Deus tem feito. Sabe por que você está aqui hoje? Porque eu estou aqui hoje pregando a palavra do Senhor Jesus. Porque Deus tem nos sustentado até o dia de hoje. Porque nós passamos por muitas provações, por muitas dificuldades, ao qual pensamos que nós não nos levantaríamos. E Deus nos deu força, sabedoria, entendimento, o Espírito Santo de Deus nos levantou e hoje nós estamos aqui adorando e pregando a palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Voltando novamente aqui ao texto primário, no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que a Bíblia está querendo dizer? Que nós devemos nos agarrar, nos pegar às coisas dos céus, as coisas que não vemos, porque as quais nós enxergamos e podemos conquistar nessa terra, tudo é passageiro. A palavra do Senhor nos diz que essas coisas que nós enxergamos, as coisas que nós vimos, são temporais, são passageiras, mas as coisas do céu são eternas. A presença do Senhor é eterna. Muitas das vezes entramos em conflito, e a pessoa ali muitas das vezes abatida, angustiada pelo sofrimento, pela luta diária, ela fala, Senhor, eu perdi a visão, Pai. Eu não consigo mais enxergar com olhos espirituais, apenas só acredito no que meus olhos estão vendo. Oh, eterno e poderoso Deus, só acredito naquilo que eu vejo agora, Senhor. Sabe por quê? Porque você perdeu o foco. Você perdeu o foco da mensagem da cruz. Você perdeu o foco do Senhor Jesus Cristo. Você perdeu o foco do Senhor dos exércitos. Assim como Pedro, Deus falou, Pedro, venha ter comigo. E ele desceu daquele barco e começou a andar sobre as águas. Mas no meio ali da ventania, no meio ali da tempestade, Deus, ali Pedro começou a olhar mais para a dificuldade, começou a imaginar a profundidade que ele estaria, que ele poderia afundar. Começou a olhar sobre os ventos ali, muito forte, sobre aquela tempestade. Pedro começou a afundar, porque naquele momento ele perdeu o foco. E não precisamos, não podemos perder o foco em nome do Senhor Jesus, porque a nossa casa tem que estar alicerciada na rocha que é o Senhor Jesus. Oh, eterno e poderoso Deus, muitas das vezes nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Só as coisas espirituais você consegue ver com olhos espirituais e não carnais. Porque a presença do Senhor você não consegue ver, mas você consegue sentir. Porque o milagre ao qual Deus fizer lá na Bahia, lá, meus olhos puderam contemplar. Mas a presença do Senhor ali eu só podia sentir, eu não podia pegar. Oh, eterno e poderoso Deus, a tua fé você não consegue agarrar ela, mas você tem, senão você não estaria aqui hoje. A Bíblia Sagrada nos diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e tudo vos será possível em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Um exemplo simples, que muitas vezes são dados dentro da igreja. Você está vendo aquela tomada ali tem eletricidade, você está vendo ali a matéria, o plástico, a tomada, os fios, mas você não vê a eletricidade.
Assim é a nossa fé. Assim são as coisas espirituais de Deus. Assim são os dons espirituais. Mas você acredita que se você colocar os seus 2 dedinhos lá, você vai tomar um choque. Mas você não está vendo eletricidade. Você não está vendo a corrente, você está vendo apenas matéria, apenas os fios. Talvez esta noite, para você ser renovado, você precisa tomar um choque espiritual. Talvez esta noite, para você ser tocado pela presença do Senhor Jesus, porque nos louvores e na pregação que o Senhor Jesus mandou pregar aqui esta noite, fala de renovo. Oh eterno e poderoso Deus, talvez para ser renovado você precisa dar um pouquinho mais de espaço, porque vai se formar aqui um corredor para os obreiros estar com imposição de mão, e o pastor, o bispo está ungindo a tua vida. Oh eterno e poderoso Deus, quando você entrar neste corredor, apenas creia que o seu milagre está à porta. Apenas creia que Deus vai fazer na sua vida sim. Oh eterno e poderoso Deus, eu não sei o tamanho da sua dificuldade, não sei o que você tem passado ou tem sofrido, porque Deus não me revelara. Mas na família da Silvana tem um bebezinho lá, uma criança de 3 anos, ao qual ele foi deixado de lado na hora do parto, e o médico falou: esse daqui não tem mais jeito, esse daqui já faleceu. Esse daqui ele saiu morto da barriga da mãe dele. Só que Deus tinha uma promessa na vida dela, que ela geraria um varão. Em momento algum ela duvidou que o filho dela viria com vida e viria saudável. E a enfermeira ali naquele momento falou: Senhor, doutor, o menino está mexendo. Ele falou: impossível. Eita nós. Pois eu digo esta noite que eu sirvo é o Deus do impossível, que eu sirvo é Jeová Jireh, o Deus da providência, que eu sirvo é Jeová Shalom, o Deus da paz. Há quanto tempo você não tem colocado sua cabeça no travesseiro e dormido em paz em nome do Senhor Jesus? Há quanto tempo as angústias têm tomado conta de ti? Você precisa ser renovado, é hoje. Você precisa ser renovado, é agora, pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz: buscar enquanto ainda se pode achar, enquanto a presença do Senhor, enquanto Deus está por perto. Oh eterno e poderoso Deus, a palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Para ter fé você não precisa ver nada. Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque, mas você está precisando de um choque espiritual. Quando você for passar nesse corredor em nome do Senhor Jesus, não se preocupe com as crianças correndo no meio da igreja. Não se preocupe se o obreiro está com a mão levantada ou com a mão para baixo. Não se preocupe no que vai acontecer. Apenas glorifique o nome do Senhor. Começa a dar glória, 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 glória. Porque é glória que sobe da tua parte, é glória que desce da parte do Senhor Jesus, porque o véu já foi rasgado. Acredite, meus amados, eu não sei qual é o tamanho do milagre que você está esperando. Eu não sei qual é a libertação que você está esperando. Mas acredite que é possível sim. O diácono, chamou o pastor para formar o corredor, por favor, em nome do Senhor Jesus. Acredite que é possível sim. Tudo vos será possível, não sei o tamanho do milagre que você está esperando, mas Deus sabe. Eu estava orando em casa e Deus revelara algumas coisas de algumas pessoas aqui, que Deus vai entrar com providência sim. Porque aqueles que a senhora pensa que não vai vir sim, viu? A senhora conhece desde a minha mocidade. Quantas vezes passou na cabeça da senhora que hoje aqui eu estaria pregando a palavra do Senhor Jesus? Porque as coisas de Deus é assim, Deus vai tocar. Não importa da forma que Deus vai trazer, mas Ele tem visto as suas orações, viu, mulher? Oh eterno e poderoso Deus, Ele tem visto as tuas orações no meio da madrugada. Não sei como foi a tua semana, mas Deus sabe. E lá na minha casa Deus falara contigo. Falara contigo que vai vir sim. Porque Ele lembra todos os dias do que Ele te prometeu. Fica na posição. Porque Deus não mandou você parar de marchar ainda.
porque eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou. A porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. A sepultura que eu abro ninguém fecha, a sepultura quando eu fecho ninguém abre. Oh, eterno e poderoso Deus, recebe em nome do Seu Jesus. Que as palmas louvam e engrandecem o nome do Seu Jesus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque só Ele tem o poder de transformar. Oh, eterno e poderoso Deus, glórias a Deus. Assim eu louvo e agradeço essa rica oportunidade. Glórias a Deus.